mais acessibilidade. Ruas de São Leopoldo são mapeadas para identificar trechos em que serão construídas rampas para cadeirantes. Mudança na vida de quem precisa se deslocar pela cidade. Veja também, visita ao zoológico quase termina em tragédia. Acidente com 2 ônibus escolares deixa 27 crianças feridas em Canoas. Os alunos de uma escola da Zona Norte de Porto Alegre iam visitar o zoológico de Sapucaia. Ainda, Pampa Safari é multado em R$255 mil pelo IBAMA. O local está interditado desde março, após morte de animais por tuberculose bovina. Homenagem às mães, a história de 2 mulheres que transformaram a dor da perda dos filhos em ações de alerta aos jovens e às autoridades. E a previsão do tempo, final de semana com chuva e temperaturas mais elevadas no estado. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. 27 crianças e 4 adultos feridos em acidente com ônibus escolares na BR-116 já foram liberados do HPS de Canoas. O passeio ao zoológico de Sapucaia quase termina em tragédia. Dona Eliane falou sobre o momento em que recebeu a notícia do acidente com o ônibus que levava a filha. Foi apavorante, né? Levantei correndo da cama e amarrei o cabelo e vim, né? Graças a Deus, tô aliviada, né? Mas só que ela tá assim, a gente não pode facilitar, né? Uma dorzinha de cabeça. A pequena, tímida, mas já bem mais tranquila, contou como foi o acidente. Quando o motorista deu uma freada, nós batemos com a cabeça no banco da frente. Por volta das 10 da manhã, os 2 ônibus que levavam crianças da Escola Estadual Engenheiro Rodolfo Arons, de Porto Alegre, para um dia de visitas ao zoológico de Sapucaia, bateram na BR-116, no centro de Canoas. Segundo a PRF, pelo menos parte dos passageiros não usava cinto de segurança. O veículo que vinha à frente, ele acabou subindo o viaduto um pouco rápido e quando passou o viaduto, o trânsito lento tentou frear bruscamente. O ônibus também tentou frear, porque estava próximo demais desse carro, não deu, colidiu no carro, o outro ônibus vinha atrás, próximo demais também, houve a colisão e, infelizmente, essa quantidade alta de feridos. 27 crianças e 4 adultos foram encaminhados para a emergência do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Ninguém ficou gravemente ferido. Imediatamente todas as equipes se mobilizaram, nós destinamos um espaço no nosso auditório para receber os pais, né, e familiares para já ir levando essas crianças para casa, né, mas foi tudo muito tranquilo. Mobilizamos até para não deixarem no mesmo ambiente de urgência e emergência do hospital. No total, 5 ônibus faziam parte da excursão. 3 deles concluíram o trajeto normalmente. O filho de Nara estava em um deles. Para ela, ver o filho longe de qualquer perigo e a liberação de todas as 27 crianças ainda no dia de hoje foi um presente do Dia das Mães antecipado. Presentão, não precisa mais nada. É verdade. Fraude no leite. 6 presos na Operação Leite Compensado prestaram depoimento na manhã desta sexta-feira em Tapera, no Alto Jacuí. 5 deles permaneceram em silêncio. Um dos suspeitos disse que somente transportava o produto e não sabia da fraude. Está marcada para a próxima segunda-feira o depoimento de um 7º suspeito detido. A denúncia do Ministério Público deve ser entregue à Justiça na semana que vem. 100 milhões de litros de leite teriam sido adulterados no período de 1 ano. E testes realizados pelo Ministério da Agricultura apontaram a presença de antibiótico em uma marca de leite em pó fabricado aqui no estado. O material contaminado já foi recolhido do mercado. A marca do leite não foi revelada. Exames de contraprova devem ficar prontos na semana que vem. Uma reivindicação antiga dos cadeirantes de São Leopoldo começa a ser atendida. A Prefeitura está mapeando as ruas do município para identificar os trechos em que serão construídas rampas de acessibilidade. Nossa equipe acompanhou como é a rotina de quem precisa se deslocar em diferentes pontos da cidade. Sair do apartamento não é problema para Marcos, que aos 4 anos parou de caminhar por causa de uma doença degenerativa que o deixou tetraplégico. O prédio tem rampas e a cadeira motorizada, que custa o preço de um carro popular, ajuda na locomoção.
Foi preciso 2 anos de idas e vindas ao Ministério Público para que o presidente da Associação Leopoldense de Deficientes Físicos conseguisse adquirir o modelo. Mas assim que Marcos sai do condomínio, as dificuldades já começam a aparecer. A gente percebe que só parte da via está asfaltada. Ele precisa desviar de veículos que estão à frente, como aquela moto, por exemplo, e ir até o meio da rua. Lá adiante, existem outros carros estacionados. Na verdade, a gente contratou algum pessoal da Secretaria de Obras e alguns vereadores da Prefeitura para pedir o asfalto, né? E o que a gente viu que eles colocaram aqui metade, né, do asfalto e tá faltando ainda. E a dificuldade fica grande assim, né? Nossa equipe acompanhou parte do trajeto pelo bairro Duque de Caxias ao lado de Marcos e encontrou mais dificuldade nas calçadas. Até a gente tenta subir, ó, mas ela é muito alta, né? A cadeira até começa a dar uma patinada. Fica recuando. E, ó, viu? Ela dá uma patinada aqui. Isso que ela tem um motor muito forte, né? Mesmo assim, ela fica difícil. Na hora de tentar subir esta outra rampa, o sistema elétrico da cadeira de rodas sofreu uma pane. Foi preciso pedir ajuda do nosso motorista para Marcos fazer o deslocamento. Por sorte, ele estava perto de casa. O bairro e outras ruas de São Leopoldo já começaram a ser mapeados pela Prefeitura. O objetivo é transformar o município em modelo de acessibilidade. Mas para Marcos, o caminho a percorrer ainda é longo. Algumas são mal feitas, muito íngreme, e outras que não tem como subir, ou tem uma valeta na beirada, ou são quebradas, né? O secretário de Integração Social assumiu o compromisso de construir, no mínimo, 200 rampas em 2 anos. A gente já formou a equipe que vai fazer a construção dessas rampas. O material também já foi adquirido junto à Secretaria de Obras e vai ser um processo gradativo. A gente pretende entregar a cada semana, no mínimo, 2 rampas, ou quem sabe mais se a gente conseguir mais pessoal para trabalhar. Bastaram 20 minutos circulando pelas ruas de São Leopoldo para perceber que, com exceção dos prédios públicos, no centro também há poucos acessos. Alguns ainda nem estão concluídos, como este, na esquina da rua Lindolfo Collor com Dom Joaquim. Panorama que levou Marcos a propor um desafio ao secretário. Um dia, uma hora em cima de uma cadeira de roda, andar nos bairros, andar nas ruas, nas calçadas, tentar subir calçada e descer calçada, para ver a dificuldade, os buracos, né? E eu tenho certeza que depois de 1 hora, não precisa nem ser um dia, mas 1 hora em cima de uma cadeira de roda, com certeza eles vão querer mover os pauzinhos lá dentro e fazer com que São Leopoldo realmente venha crescer nessa área de acessibilidade. Olha, se não for ferir nem nada de Constituição, algo eu topo sim. Não tem problema nenhum, eu subo a Independência, onde for, vou nos bairros e eu tento, né? Vamos lá. Desafio aceito, agora só falta marcar a data e nós vamos acompanhar. As varas cíveis do Rio Grande do Sul, que funcionam com servidores terceirizados, estão voltando ao controle do Estado. Em Canoas, 2 devem ser estatizadas no fim deste mês. E a Ordem dos Advogados do Brasil teme que a Justiça fique ainda mais lenta com a redução de funcionários. O advogado Eduardo defende 10 clientes com ações indenizatórias e revisões de contrato. Processos que deveriam ser encaminhados em 15 dias levam até meio ano e a estatização preocupa. Os clientes cobram do advogado a morosidade no processo que não anda. Então, a gente já não tem mais desculpa para dar para os clientes. A tendência é que vai piorar. Em Canoas, as varas cíveis privatizadas depois da Constituição de 88 passarão a ser do Estado novamente a partir de junho. Os 17 servidores que atuam no local serão demitidos e substituídos por 4 funcionários do quadro estadual. Na segunda e na quarta vara cível de Canoas, as maiores do município, são 17.800 processos em andamento. A privatização foi julgada inconstitucional em 2002 e, gradualmente, 30 voltarão a ser controladas pelo Estado. O Tribunal de Justiça disse que não haverá falta de servidores, mesmo que a reposição seja menor, já que uma análise prévia foi feita. Nós acreditamos que com todo o planejamento que se fez, não foi de uma hora para outra, que com a equipe do escritório de qualidade atendendo essas unidades,
que nós vamos tentar, ao menos, que o prejuízo para o jurisdicionado seja o menor possível. Para a OAB de Canoas, a medida é preocupante, já que o andamento da justiça pode ficar ainda mais lento e sobrecarregar os funcionários. Na verdade, hoje, nós já vivemos no Poder Judiciário Gaúcho, em específico na Justiça de Primeiro Grau, o colapso do Poder Judiciário. Em específico nesses cartórios, o que nós reivindicamos é que o Tribunal de Justiça mantenha o mesmo número de funcionários que hoje existe nessas serventias. Na segunda vara civil existem 10 funcionários e na quarta vara civil 7 funcionários. Nós entendemos que, no mínimo, o Tribunal de Justiça precisa manter o mesmo número em servidores do que hoje nós temos de funcionários. A seguir, termina a campanha de vacinação contra a gripe. Municípios que ainda têm doses da vacina poderão ampliar a imunização para crianças de até 3 anos. E a previsão do tempo, chuva e temperaturas mais amenas, aliás, mais elevadas. Detalhes já já. Uma empresa de Porto Alegre está com vagas abertas para auxiliar de cozinha industrial, atendente de restaurante, auxiliar de produção e analista financeiro na região metropolitana. Interessados devem enviar currículo por e-mail. O Pampa Safari em Gravataí foi multado pelo IBAMA em R$ 255 mil. O parque está fechado desde março devido à suspeita de contaminação por tuberculose bovina em algumas espécies criadas no local. Na notificação, o IBAMA aponta falta de licenciamento ambiental para o funcionamento do parque. Além da doença que já teria causado a morte de animais nos últimos anos, há divergências de informações sobre a quantidade e os cuidados com os animais. O Pampa Safari tem 20 dias para se manifestar sobre a determinação do IBAMA. Por enquanto, o local segue fechado. Os municípios que atingiram a meta de vacinação contra a gripe e ainda têm doses sobrando podem estender a vacinação para crianças com até 3 anos. No último dia de campanha, o estado atingiu a marca de 87,8% do público-alvo, superando a meta de 80% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Mais de 2,5 milhões de pessoas foram imunizadas. Dos grupos de risco, as gestantes foram as que menos procuraram pelas vacinas, ficando 5 pontos percentuais abaixo da meta. Hoje não tivemos frio intenso no estado. Vacaria, que na quarta-feira registrou quase 2 negativos, nesta sexta amanheceu com 6 graus. Para amanhã, a previsão de chuva em algumas regiões e temperaturas mais elevadas. Vamos aos mapas. No sábado, o tempo já muda no Rio Grande do Sul. Pela manhã, uma frente fria chega ao estado trazendo chuva para Uruguaiana e Quaraí. Nas regiões do centro, oeste, noroeste e sul do estado, o dia amanhece com sol entre nuvens. Porém, durante a tarde, chove com trovoadas. Na fronteira com o Uruguai, mínima de 10 em Jaguarão. Já na metade norte do estado, mesmo com o retorno da chuva, faz calor. Máxima de 29 graus em Osório. Na região metropolitana, mínima de 8 em Canoas, máxima de 30 em São Leopoldo. Apesar do aumento de nuvens, amanhã não chove em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 27 graus. Para o domingo, Dia das Mães, na metade sul do estado, o dia começa com chuva e durante a tarde o sol aparece entre nuvens. Na metade norte já é o contrário, sol entre nuvens pela manhã e chuva à tarde. A próxima semana começa com tempo instável. No próximo bloco, a comovente história de 2 mulheres que transformaram a dor da perda dos filhos em ações de alerta aos jovens e às autoridades. E as estreias nos cinemas neste final de semana, em instantes. Terminam no dia 13 as inscrições para o curso de arbitragem oferecido pela Prefeitura de Porto Alegre em parceria com o Sindicato dos Árbitros de Futebol, voltado aos jogos amadores. As inscrições são gratuitas e os interessados devem comparecer na Gerência de Futebol da Secretaria Municipal do Esporte.